Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos do Irmão Aniceto. Este grupo tão querido faz parte das nossas vidas, preenche o nosso coração de alegria, e essa é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de conversar com vocês sobre uma passagem do Evangelho, intitulada A Piedade. A piedade é um sentimento dos mais nobres que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do ser humano. E na maioria das vezes nós deixamos de ser piedosos com os nossos semelhantes, porque permitimos que o orgulho, que a vaidade nos afaste das misérias, das desgraças, das dificuldades daqueles que estão à nossa volta. Quando nós falamos de miséria, de desgraça, de dificuldade, nós entendemos, na maioria das vezes, do modo mais fácil. Esse modo financeiro, o modo econômico. E, na verdade, a maior miséria que nós temos hoje é o modo espiritual. É aquela miséria que nós nos sentimos desamparados quando estamos doentes. E o doente, meus irmãos, é o doente do coração. É quando nós não construímos amizades, nós não construímos afeto. E para construir afeto, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Na grande maioria das vezes, nossos corações não se enternecem quando nossos irmãos mais próximos... Vamos fazer um hiato aqui, vamos fazer um pequeno parêntese. Quando Jesus foi tentado pelo fariseu, que o questionou: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O fariseu não satisfeito, o fariseu não contente, questiona: e o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, Senhor? Ama o teu próximo, e aí você estará próximo de Deus. E ele, respondendo dessa forma, quebra todos os liames, todas as dificuldades que nós podemos ter, quando ele diz: ama o teu próximo. E olha para o fariseu: o que eu preciso fazer para ser salvo? O fariseu pergunta, ele diz: ama o teu próximo e segue. E como é que é amar esse próximo, queridos irmãos? Como é que a gente ama? E eu vou me recordar aqui da parábola do bom samaritano e fazer um breve relato para vocês, porque essa parábola ela traz para nós o sentimento de piedade. Porque passando de Jerusalém, descendo de Jerusalém para Jericó, então foi ali um homem, uma pessoa, caminhando com seus pertences, viajando, que foi assaltado por saltimbancos, que o machucaram, que o maltrataram, que o feriram, que o humilharam e deixaram ele na estrada. Passando por ali, o sacerdote não quis ajudá-lo porque não poderia se comprometer, não poderia ser visto, porque afinal de contas ele era um homem de Deus na visão do sacerdote, e o deixou ali.
moribundo, do mesmo jeito. Quantas vezes, meus irmãos, nós não ajudamos alguém, nós não amparamos alguém porque nós os julgamos pela aparência. Porque nós queremos questionar quem é essa pessoa, de onde ele veio, qual o seu nome, qual sua religião, qual sua cor e de onde ele pertence. Quantas vezes nós agimos com ele como esse sacerdote? E temos medo do que as pessoas vão dizer, vão falar de nós e não da nossa atitude. Mas ele passou. Desceu o levita. Desceu o levita. O levita é o doutor da lei, é aquele que estuda, é aquele que conhece. Eu acho que conhece a verdade. Quantos de nós estudamos a doutrina espírita? Quantos de nós estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, os livros deixados pelo nosso querido Chico Xavier, por Divaldo Franco, obras de André Luiz, de Emmanuel? Quantos de nós nos debruçamos no estudo e não fazemos como o levita, que ao passar por aquele moribundo, questiona todas as possibilidades para ajudar aquela pessoa, menos a possibilidade da piedade, da empatia, da caridade para com o semelhante. Questiona tudo, menos a si mesmo. E também passa adiante. Mas, descendo também de Jerusalém para Jericó, veio o publicano. Quem era o publicano? Era uma pessoa comum. Era tido como um Zé Ninguém. Era tido como uma pessoa da vida, sem moral, sem cultura. E aí, esse publicano, sem perguntar nada, sem questionar, sem indagar, sem fazer nenhum tipo de interrogação, para diante deste moribundo, pensa as suas feridas, ou seja, cuida das suas feridas. Ele estava com as roupas rasgadas, ele estava machucado, e ele foi cuidado temporariamente pelo publicano, que o colocou no camelo, que o levou para a primeira instalagem, e chegando lá, falou com o instalador: eu vou deixar aqui com você 1 denário, e você cuida desse homem, cuida, faz tudo o que é possível para que ele esteja bem, que quando eu retornar, eu vou pagar tudo que ele gastar, toda a despesa que ele tiver. Queridos irmãos, quem de nós faz isso? Sem perguntar qual o nome da pessoa, como que ele chama, qual a sua religião, de onde que ele veio, que família que ele tem. Quem de nós? Então, piedade está muito ligado a nós nos colocarmos diante da dor do próximo, das dificuldades do próximo. E nós temos a outra passagem que Jesus foi convidado para almoçar na casa de Mateus, cobrador de impostos. E quando ele ali estava almoçando, chega um fariseu e questiona sobre as mãos não lavadas. Questiona os apóstolos, questiona como que o Messias, como que aquele que se diz filho de Deus vai cear com pessoas de má vida. O que é pessoas de má vida? Pessoas de má vida era tido aqueles que não têm uma religião, que não frequentam a igreja, que não frequentam um lugar aonde é ditado normas, regras. E ali, diante de Jesus,
esse mesmo fariseu conversando, aborda, né, um publicano e fala com o publicano de uma maneira bem áspera, de uma maneira bem dura. Fala com o publicano, com Jesus olhando para o publicano e dizendo que ele não será salvo, que o publicano é uma pessoa de má vida, que não tem uma fé religiosa, que não frequenta a igreja, que não frequenta o culto, que não tem dignidade nenhuma. E o publicano abaixa os olhos e pede a Jesus perdão, Senhor, por todos os erros que eu cometo todos os dias, pelas minhas faltas, pela minha ignorância, com os olhos abaixados. Jesus olha para ele carinhosamente e diz: segue em paz, meu filho, segue em paz, porque seu caminho é de luz. O fariseu fica abismado diante daquilo, porque não consegue perceber a grandeza espiritual nas palavras de Jesus. Porque, gente, Jesus veio nos libertar. E muitas vezes nós não temos piedade para com o nosso próximo, porque nós estamos presos a dogmas, a preconceitos pré-estabelecidos para uma fé que nós não trazemos de dentro do nosso coração, que nós trazemos de fora. Há uma fé que não despertou da nossa consciência, que não despertou daquilo que nós já somos, filhos de Deus, ainda imperfeitos. Então, a piedade, né, que é esse conceito maravilhoso que nós temos nas palavras do Mestre, é que vem trazer para nós esse sentimento de amor. Essa mão não lavada era um simbolismo, porque só viemos a lavar as mãos através de um estudo de medicina feito em 1800 depois de Cristo, que descobriu que muitas doenças, muitos males eram levados porque não se lavavam as mãos. Mas mãos não lavadas era para dizer de preconceitos. De que adianta se você lavar as mãos e não tiver piedade para com os seus pais, para com os seus familiares, para com aqueles que Jesus coloca diante de você para amar? Então essa piedade a que nós nos referimos, que nós buscamos, em primeiro lugar, é a piedade filial. A piedade que nós temos que ter para com aqueles que nos trouxeram ao mundo, para com aqueles que nos trouxeram a vida, nos trazendo também a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir, a oportunidade de conhecer as verdades que nos libertam. E depois, meus irmãos, que esses pais amados e queridos se sacrificaram para nos educar, para nos ensinar, muitas vezes, a duras penas, nós os abandonamos. Nós os abandonamos no asilo, nós nos abandonamos, às vezes, dentro de casa mesmo, trazendo cuidadores, pessoas para olhar por eles, porque nós não temos tempo. Porque a nossa vida material é muito corrida, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o sustento da nossa vida material. E será que esse sustento que nós corremos atrás dele é o de que nós realmente precisamos? Ou é algo além do que nós necessitamos? E nós assim o fazemos para justificar estarmos afastados deles. Então é
é com esse sentimento, é com essa intenção, é que nós precisamos buscar no nosso coração a piedade. A piedade para com os nossos filhos, que nós estamos, queridos irmãos, terceirizando a educação de nossos filhos. Sem percebermos, nós nos afastamos deles pelos mais variados motivos. E nos afastando deles, a vida é vazia, a vida é sem sentido. Por isso é muito importante que esse sentimento nobre, esse sentimento maravilhoso de piedade, venha trazer para nós a vontade de ajudar o próximo. Mas quem é o próximo? O próximo é aquele que a vida nos colocou, é o mais próximo, é a nossa esposa, o nosso esposo, são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, pessoas queridas que vêm até nós para que nós ajudemos. E o texto diz assim, olha, a piedade é a virtude que mais aproxima vocês dos anjos. Ela é a irmã da caridade que os conduz rumo a Deus. Olha que coisa bacana. Então, para que a gente possa entender isso de maneira clara e contundente, é só a gente lembrar das mensagens que Jesus nos traz para exemplificar o quanto que o amor de Deus por nós é grande. E se a gente for exemplificar isso, entendendo essas passagens, nós vamos lembrar da passagem do filho pródigo. Como é que é essa passagem? Olha a piedade de Deus para com um de nós, para com um dos seus filhos. Nesta passagem, o filho mais jovem, ele deseja usar a sua fortuna. Ele pede ao pai que ele quer usufruir dos seus direitos de filho, de herdeiro, para viver a vida. E nós, gente, quantas vezes nós fazemos isso, querendo que Deus nos permita usufruir dos bens que nos são colocados, através da educação, através das conquistas materiais, através dos acúmulos financeiros que nós vamos tendo diante da nossa vida. Nós somos esse filho que debandou, que esquece muitas vezes da piedade. E esse filho, então, depois desse pedido, na parábola, na passagem, o ancião consulta daquela comunidade de mais ou menos umas 100 famílias, se ele poderia vender a parte do filho para uma daquelas famílias. É concedido a ele fazer isso. E o filho então sai com toda a sua fortuna e tem todo tipo de experiência e vive como ele sempre quis viver, aproveitando a vida, usufruindo das benesses que ele tem pelo caminho, conhecendo todo tipo de circunstância que a vida pode oferecer, todo tipo de desvio que a vida pode trazer, através da jogatina, através dos desvios sexuais, dos desvios financeiros, dos dissabores, das apostas, enfim, ele perde toda a sua fortuna, sem lugar para ir, sem direção. Ele vai trabalhar numa fazenda aonde ele vai se alimentar com o resto da comida daquele fazendeiro. Da maneira mais vil que vocês possam imaginar, isso nos conta a passagem. Então esse filho pródigo, depois de muito moribundo, de muito fraco, porque ele comia comida até inferior àquela que era dada aos porcos, a sobra da sobra, ele pensa assim: poxa vida, lá na casa do meu pai
Se eu trabalhar de empregado, pelo menos comida não vai me faltar. Vocês estão percebendo que essa passagem é aquilo que Jesus nos oferece? Porque nós podemos cometer todo tipo de erro, todo tipo de devaneio, de desequilíbrio, mas quando nós queremos retornar, nós sabemos que Jesus nos espera, que Deus nos espera, com o mínimo que é necessário para o nosso equilíbrio espiritual e moral, sempre disposto a nos assistir. Então é nesse contexto que nós continuamos observando o retorno do filho pródigo às terras do Pai, que é quando nós retornamos para o plano espiritual. De braços abertos, o Pai, observando que o filho venha lá longe, separa para ele uma túnica, uma sandália e um anel. Porque essas vestimentas era sinal de que ele era filho de Deus, ele era filho do Pai. E corre em sua direção para abraçá-lo, sem questionar, sem condenar, sem lastimar, feliz pelo retorno do filho ao lar do qual ele se afastou. Isso é piedade, isso é caridade, isso é amor. E promove uma festa, mandando matar um boi, para que se comemore o retorno do seu filho que estava perdido, que estava desviado. Mas, olha nós aí de novo com egoísmo, com orgulho, com a vaidade. O irmão mais velho, que trabalhava na lavoura, ficou sabendo através de um de seus capatazes o que o pai havia feito. E vem até o pai reclamar os seus direitos. Olha como nós estamos retratados nessa passagem. E fala para o pai o seguinte: Pai, eu te acompanho o tempo inteiro, eu nunca me afastei de ti, eu nunca fui embora, e o Senhor nunca deixou eu matar nenhum carneiro para comemorar com meus amigos. E o pai aborda o filho dizendo: Mas meu filho, você sempre esteve aqui porque você quis. Foi a sua escolha de permanecer sempre ao meu lado. E isso tem um valor enorme. E por que esse ciúme? Por que essa vaidade, esse orgulho pela festa que eu estou fazendo, pelo retorno do seu irmão? Não era motivo também de você estar feliz? Queridos irmãos, para mim, no meu coração, essa passagem é linda e maravilhosa porque ela retrata exatamente o que nós temos no nosso coração ainda na vida atual. Nós não temos piedade ainda, nós não temos caridade. Nós temos egoísmo, nós temos orgulho, nós temos vaidade. Então, piedade é a gente estar com o coração limpo, com o coração alegre por tudo aquilo que Deus nos proporciona, por tudo aquilo que Deus nos envia. Então, vamos aproveitar os momentos que nós temos encarnados para sermos piedosos. Primeiro com nossos pais, depois com os nossos filhos, depois conosco mesmo, depois com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos familiares. Vamos ser piedosos, perdoando, amando. Vamos ser piedosos, aceitando cada um da maneira que é. Vamos entender a doutrina espírita como libertadora de almas, de espíritos. Vamos estudar, sim. Vamos meditar também, mas vamos jejuar no que pudermos das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa prepotência, para que nós não nos percamos novamente. Somos, na presente encarnação, o filho pródigo, que voltou, que está tendo uma oportunidade de retorno, que Deus, na sua bondade infinita, permitiu que nós reencarnássemos
para tentarmos sermos melhores. E nós podemos ser melhores. Então foi esse bate-papo que nós queríamos ter com vocês hoje, falando sobre a piedade, falando sobre o amor, falando sobre termos para com o próximo a empatia, termos para com o próximo o carinho. E é por isso que eu agradeço de todo o coração a oportunidade de conversar com vocês. Que Jesus nos ilumine, nos ampare. Muito obrigado por estes momentos de reflexão, porque ao falar para vocês, eu falo para o meu próprio coração. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo na presente encarnação, de descobrirmos o quão grande é auxiliar, amparar e, acima de tudo, servir. Que Jesus ampare e ilumine cada um de nós, cada um de nossos lares, de nossos familiares. Obrigado e que assim seja. Muita paz.